Meu nome é Mariana Porto, eu sou aluna do Departamento de Contabilidade da UNB e o tema da minha pesquisa foi o efeito da divulgação de informações ASG na estrutura de capital das empresas durante crises. Bom, para a justificativa inicial do trabalho, primeiro tem-se o surgimento dessa tríplice de ambiente, sociedade e governança, que é a ESG, que foi no Pacto Global dos anos 2000, onde foi proposto que empresas, né, passassem a divulgar não apenas informações financeiras, como também informações sobre ambiente, sociedade e governança. Para avaliar melhor esse impacto, dentro das teorias das finanças, foi tido como base do trabalho a teoria de mercados eficientes de Fama, onde ele propõe que a eficiência de mercado, ou seja, nas precificações de mercado, ela está intrinsecamente ligada ao grau de informação disponível. Grusson e Stiglitz, eles adicionam a essa teoria que o grau de assertividade das projeções dos investidores, ou seja, da acurácia dessas projeções, ela está intrinsecamente ligada à informação, onde os investidores eles colocam dentro dos riscos, né, na empresa, e isso aponta para o custo de capital, né, dentro das empresas. Bom, e aí como análise, como utilização, né, de análise de base para essa pesquisa, foi utilizado o artigo de Furtado e Sardeira de 2021, onde eles verificam que empresas chinesas que divulgavam informações SG, elas foram menos impactadas pela crise do Covid. Bom, então o objetivo do trabalho é avaliar esse impacto dentro das empresas brasileiras. Como metodologia, foi utilizado para a seleção das empresas participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial dentro da Bolsa, que é o índice ISE, da B3, e como parâmetro para essa seleção foram utilizadas só empresas que participaram em todos os anos desde seu surgimento em 2005, sobrando apenas duas empresas, uma do subsetor de energia elétrica e outra do subsetor de energia de uso de empresas pessoal. Bom, e aí foi calculado o custo da dívida de todas essas empresas e o custo de capital também de todas essas empresas ao longo desses anos, e a partir, claro, da bibliografia de Asaf Neto do ano de 2020. Bom, então foi dividido, né, como resultado, aqui existem os gráficos que serão mostrados a seguir, e aí elas foram divididas entre empresas ASG e empresas não ASG, e foi comparado isso ao longo dos anos. Bom, um primeiro ponto, verifica que a empresa não ASG, que é a que está em laranja, ela possui oscilações muito maiores em relação à Selic, que é a taxa básica zero de juros. Então, essas oscilações mostram que, essas grandes oscilações e pequenas oscilações das empresas ESG mostram que as precificações de empresas ESG elas são mais estáveis dentro do mercado. Um segundo ponto, que é olhando essa perspectiva em momentos de crise, que é que o trabalho se propõe em 2008, 2017, em 2020, verifica-se que as empresas ESG elas não oscilam tanto, o mercado, né, nessas crises ele cai, e essa precificação de ativos ela não cai tanto quanto o resto do subsetor. Bom, dentro do subsetor de produtos de limpeza e de uso pessoal, verificou-se algumas distorções, porque apenas duas empresas participaram desse subsetor, uma na empresa de ASG e outra não ASG. A Natura e a Bombril, respectivamente, e elas possuem negócios muito diferentes, embora elas sejam dentro do mesmo subsetor, e isso, infelizmente, foi prejudicial, porque elas, enfim, os impactos são diferentes, embora elas estejam no mesmo subsetor. Bom, em relação ao custo da dívida dentro do subsetor de energia elétrica, verifica-se que, historicamente, as dívidas de empresas ASG elas são bem menores do que empresas não ASG. Isso é algo positivo, porque significa que essas empresas ASG elas pegam financiamentos e empréstimos mais baratos do que empresas que não divulgam essas informações. Todavia, esse evento ele é revertido em 2020, a partir de 2020, e isso é bom que hajam pesquisas que investigem o porquê disso. E, de modo interessante, isso também acontece dentro do subsetor de limpeza de uso pessoal, né? Apesar de ter aquela limitação anteriormente dita, em 2020, 2022, existe essa relação diferente do que foi visto no histórico do custo da dívida. Bom, como conclusões do trabalho, primeiro, verifica-se que empresas que divulgam informações da ASG, elas são estáveis, e inclusive em períodos de crise, em relação ao resto dos subsetores, e que, de fato, essas informações, elas diminuem o custo da dívida, com exceção de 2020. E esse artigo, ele contribui para o campo das finanças, né? Tendo em vista que é importante para a gestão de carteiras, por exemplo, ou até mesmo das empresas em relação a momentos de crise, né? Como deixar a sua precificação de mercado mais sólida, por exemplo. E,
Bom, essas foram as conclusões.